Reaberta a sessão, vamos entrar no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro bloco a fazer parte da fala de hoje é o bloco Partido Progressista com o Partido Social Brasileiro, PP, PSB, pelo tempo de 7 minutos e meio. A seguir, o bloco PSD, PSC. A deputada Marlene vai fazer depois. Depois, seguido do Partido dos Trabalhadores. Logo, o bloco MDB novo será feito pelo deputado Valdir Cobalcini. Bloco PSL-PL será dividido entre o deputado Gessé Lopes e Maurício Kudilar. E, por último, o bloco do PDT, PSDB e Republicanos. Então, portanto, agora, com a palavra, o nobre deputado, ex-presidente dessa casa, meu amigo, meu vizinho de São Bento do Sul, deputado Silvio Dreve, com tempo de até 7 minutos e meio. Senhor presidente desta sessão, deputado Kennedy Clary Nunes, nosso amigo de Joinville, meus colegas Joinville, que atua por toda Santa Catarina, né? O Kennedy tem um gabinete ambulante. O gabinete ambulante, ele percorre o Estado, se não 24 horas, mas 18 horas por dia, ele está na área, mas agora é como pré-candidato a senador. Eu quero saudar o deputado Valdir Cobalcini, deputado Gessé Lopes, deputada Marlene Fengler, com quem tivemos ontem lá no município de Tijuca, o deputado Kennedy, num encontro da Associação dos Construtores de Santa Catarina, principalmente na área civil, um debate interessante de várias questões que foram postas para os parlamentares, tanto para os deputados estaduais quanto federais, e, enfim, foi muito salutar o debate, e agora vamos dar sequência àquelas demandas que foram colocadas para nós, ou foram colocadas para nós no dia de ontem. Mas o que me traz a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é uma boa notícia de uma empresa de São Bento do Sul que está comemorando 70 anos de existência. A empresa, nesse período de 70 anos, que está agora na 4ª geração, já passou por muitas dificuldades, desafios, superou e está hoje com mais de 1.200 colaboradores, diretos, além dos indiretos, com 2 empresas, uma no município de São Bento do Sul, a outra no município de Campo Alegre. Trata-se da empresa Budmeier, e que vou fazer aqui um breve relato da sua história, vamos dizer assim, que começou no município de Itajaí, e depois, em 1951, transferiu-se para São Bento do Sul, onde permanece até hoje. É uma ocasião que quero saudar aqui essa empresa, que é sinônimo de tradição, que está completando 70 anos. A Budmeier, que foi fundada pelo imigrante alemão Friedrich Budmeier, que veio ao Brasil em 1924, instalando-se primeiramente em Itajaí. Empreendedor, que na bagagem trouxe de sua experiência a engenharia têxtil, que se refletiria nas décadas seguintes em uma marca de qualidade e excelência. Na ocasião, em busca de um clima mais ameno, seu fundador subiu a serra, principalmente pela Dona Francisca, em 1951, e foi instalar-se em São Bento do Sul. Com muita dedicação,
de seu fundador e das gerações familiares que o sucederam, a Budweiser conquistou a liderança nacional no segmento top do mercado de cama, mesa e banho. Além de ser reconhecida como marca de qualidade nos países para onde exporta, países europeus, asiáticos, Estados Unidos, entre outros. Ainda considerando que o Mercosul é um grande mercado também da Budweiser. Como dizia no início, hoje conta com 1.200 colaboradores nas suas fábricas do município de São Bento, de Campo Alegre. E por isso eu quero registrar aqui, não só em meu nome, mas em nome da Assembleia Legislativa, se assim o deputado Kennedy, que preside a sessão, me permitir, registrar o nosso reconhecimento desta valorosa empresa, desses sócios fundadores, das gerações que deram sequência, por estar contribuindo com o desenvolvimento, dando oportunidade para as pessoas que trabalham, e que não só as pessoas que trabalham, mas também a comunidade de São Bento do Sul como um todo, e por que não Santa Catarina e o nosso Brasil afora. Uma empresa, como eu disse no início, que passou por sérias dificuldades em determinados períodos, mas que soube inovar. Tanto é que é uma empresa exemplar, onde, diante das crises, adotou-se outras metodologias, como o sistema Kaizen, onde os funcionários, onde os colaboradores participam com ideias de melhoramento, de inovação. Isso deu um grande avanço na empresa, tanto é que hoje, não só hoje, mas já há alguns anos, os colaboradores da Budweiser participam também do resultado, ou seja, têm a participação no lucro das empresas, são duas empresas. Isso demonstra que o ser humano faz a diferença em qualquer atividade. E num sistema de governança corporativa, onde a empresa não vê apenas a máquina, não vê apenas o sócio, mas ver também os colaboradores, verem a comunidade, o entorno, o quanto que ela pode contribuir e o quanto que ela ganha de retorno com a participação dos seus colaboradores, com essa inovação de ideias e com a participação, evidentemente, porque há uma motivação para o próprio colaborador participar, sabendo que lá no final ele também vai ter um retorno pessoal para si e para a sua família. Por isso quero registrar aqui, com muita ênfase, parabenizá-los pela trajetória marcante, citando também os nomes históricos. Mais um minuto, deputado Silvio. Obrigado, deputado Kennedy. Registrar nomes históricos da empresa na pessoa do seu Rolfo Budweiser, Marcos, Klaus, Carlos, que tão bem conduziram a empresa nas últimas décadas, alcançando hoje a 4ª geração. Parabéns pela contribuição com Santa Catarina e com o Brasil, parabéns pelos 70 anos e obrigado por ajudar e dinamizar a economia da nossa querida São Bento do Sul e de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Silvio. E essa presidência quer assinar com Vossa Excelência essa palavra de moção de honra pela importância que tem essa grande empresa do norte catarinense, que é a Budweiser. O próximo horário é o bloco do PSD-PSC, com a palavra a nobre deputada Marlene Fengler, por tempo de até 9 minutos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, deputado Kennedy Nunes, demais membros da mesa,
colegas e a todos que nos acompanham. Eu quero aqui, em primeiro lugar, corroborar as palavras do deputado Silvio, que ontem estivemos em Tijucas, participando do primeiro Café com Parlamentares, promovido pela Associação Comercial, pela CIT e pela ACCA. O tema ontem era construção civil, não só em Tijucas, mas do estado de Santa Catarina, e eles nos apresentaram lá os maiores desafios desse segmento tão importante da economia catarinense, e nos solicitaram apoio em algumas demandas importantes aí para o segmento. Ficamos aí de analisar a possibilidade de criar uma frente parlamentar para discutir o assunto, mas, acima de tudo, o que me chamou muita atenção e que eu fiquei muito feliz é que a ideia é aproximar a sociedade civil, o setor econômico de Santa Catarina, a iniciativa privada e o poder público para a construção de soluções conjuntas, porque tem muitas demandas, especialmente as questões ligadas à burocracia, que precisam da parceria do poder público para que possam ser resolvidas, mas precisam também da expertise, da experiência, da competência de quem é do setor privado na busca dessas soluções. Então, quero parabenizar aqui aos organizadores pela reunião e tenho certeza que poderemos encaminhar soluções para a maioria dos encaminhamentos que nos foram feitos. Quero também aproveitar aqui para falar que eu encaminhei uma indicação ao governador do Estado, com base aí nos resultados das Olimpíadas. Vivemos um momento de glória do esporte brasileiro e eu não tenho dúvida de que investimentos para o esporte são fundamentais para o desenvolvimento de cidadãos com responsabilidade, com princípios, com valores. E, nesse sentido, a minha indicação ao governador do Estado foi que, no caso do governo federal não aceitar os recursos que foram destinados para as obras de recuperação das rodovias federais, que parte desse recurso, deputado Silvio, seja destinado para um programa de apoio ao esporte em Santa Catarina, mas um programa efetivo, que não seja um programa de governo, seja um programa de Estado, para que a gente tenha aqui, eu tenho conversado com muitos atletas nesse período, e já citei aqui também o nome de alguns atletas do atletismo mesmo, que são, na verdade, heróis, porque se preparam em espaços que não são os adequados para a prática do esporte, mas mesmo assim têm a garra e a vontade de participar e que os faz serem campeões. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos incentivar, estimular, e não só isso, promover, através do investimento mesmo do Estado, em estruturas esportivas adequadas, para que os nossos estudantes, para que os nossos jovens, as nossas crianças aqui em Santa Catarina, tenham no esporte uma parte da sua formação e também uma possibilidade, uma oportunidade de mudar de vida, em muitos casos, quando a gente vê aí casos de superação nessas Olimpíadas, que, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença no nosso país. E não será diferente aqui em Santa Catarina, desde que a gente faça a nossa parte, que é investir para dar a quem quiser, aos jovens, às crianças que quiserem, que tenham as condições adequadas para poderem praticar o esporte e, quem sabe, no futuro, serem campeões olímpicos também. Não era isso, senhor presidente. Não poderia deixar de falar isso. Acho que o momento pós-Olimpíada, para nós, deve ser um momento de reflexão, para vermos que nós, praticamente sem investimentos no esporte, nós temos tantos jovens se superando e nos orgulhando, trazendo trazendo medalhas para Santa Catarina e para o Brasil. Imagina se nós fizermos, se eles tiverem as condições adequadas para poderem praticar o esporte. Sem dúvida, nós teremos muito mais atletas olímpicos aqui no nosso estado e no Brasil. Vossa Excelência, me permite uma parte? Claro, com certeza, deputado. Obrigado, deputado Marlene, para dar uma pequena contribuição à sua manifestação, que é rica no sentido de oportunizar as pessoas
E uma realidade que nós vimos nestas Olimpíadas, mesmo com poucos investimentos, o resultado foi extraordinário. E para nós catarinenses, ter atletas de Santa Catarina, que é um estado, comparado com muitos outros aí, não sei, longe, né? Nossos vizinhos aqui do lado, que são muito mais, com uma população muito maior, com uma economia até maior do que a nossa, e nós aí com atletas trazendo medalhas aí, tanto no skate quanto no vôlei, entre outras. Então, isso é uma marca que... Surf, né? Exatamente. Então, para nós, certamente que é um orgulho, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos a dificuldade que os atletas têm, principalmente atletas de rendimento, para conseguir um apoio financeiro. E, além de ter como Vossa Excelência falou, de ter um programa, eu penso que uma política pública permanente de investimentos, desde da base, desde as crianças, para a formação, certamente, de atletas que vão contribuir não só na competição, mas também vão enriquecer o seu conhecimento, né? E deixar de, muitas vezes, praticar outras atividades que não são aconselháveis, vamos dizer assim, porque vão ter uma atividade saudável, que é o esporte. Então, parabéns pela sua manifestação, deputada Marlene. Obrigada, deputado Silvio. Só para concluir, nós tivemos aqui medalha de ouro, prata e bronze, né? Ouro no surf, no vôlei foi prata e bronze foi no skate. Não. No skate também prata, né? 2 prata e 1 de ouro. É isso aí. O vôlei foi prata também. Não, foi só uma questão de ordem também, deputada Marlene. Sim, deputada Luciane, claro. Não estou lhe vendo. Só quero fazer um registro da importância que tem trabalho de base, né? Na verdade, o programa Bolsa Atleta se mostrou extremamente eficaz nessas Olimpíadas. E a um baixo custo, a um baixíssimo custo, diga-se de passagem. Acho que esse é um programa federal que foi implantado ainda no nosso governo e que muitas prefeituras, por sinal, independente de partido, têm seguido, né? Têm implementado também políticas de esportes, né? Com escolinhas de base, com auxílios, com bolsas e também estados, né, da nossa nação. Então, isso prova que com um investimento muito pequeno é possível termos resultados extraordinários. Eu diria que não é só a medalha no peito, é o que significa do ponto de vista da inclusão e o que significa, mais ainda, do ponto de vista de futuro, de perspectiva. Então, acho que nós temos que olhar, sim, para a necessidade de investimentos nessa criançada, nessa juventude, né? Nos atletas como um todo. Só queria fazer essa menção. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada Luciane. Presidente, só uma questão de ordem ainda. Pois não, deputada. Quero fazer um registro bastante dolorido, mas como coordenadora da bancada feminina, em nome das deputadas, mulheres e os 40 parlamentares, no último final de semana, vítima de acidente trágico em Florianópolis, nós perdemos uma grande mulher aqui da Assembleia Legislativa, uma servidora efetiva da casa, tendo atuado por mais de 30 anos na recepção da Coordenadoria da Saúde, a nossa querida Laura Elita. A Laura Elita, servidora da casa que morreu neste acidente, por muitas vezes permanecerá viva na memória da LESC, pela alegria e sorriso no rosto. Costumava dizer aos profissionais da saúde desse setor: olha, esse paciente já vai entrar curado para ti, porque ele já melhorou com os sorrisos que eu dei aqui na frente. Registro aqui, presidente. Obrigado, deputada Marlene. Obrigado, deputada Luci. Próximo bloco Partido dos Trabalhadores. O nosso deputado Padre Pedro Baldiceira, por 6 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores
senhores deputados e senhoras deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham à tarde de hoje, gostaria aqui de trazer um pouco presente o relatório do IPCC, órgão da ONU, que fala um pouco sobre as questões que envolvem o nosso planeta, porque é impossível fecharmos os olhos para as mudanças climáticas no nosso planeta e para a responsabilidade que cada uma de nós tem sobre isso. E, da mesma forma, precisamos tomar atitudes emergenciais para a promoção e reduções fortes e sustentadas na emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa. O relatório do IPCC, publicado nesta última segunda-feira, dia 9, nos adverte que as mudanças climáticas causadas pelo homem são irreversíveis e levam um aumento de 1,707 a temperatura da nossa casa comum, do nosso planeta. O documento da ONU revela que as mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos. E que todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos, ondas de calor, chuvas fortes, secas, ciclones tropicais, provocadas pelo aquecimento global. A forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente e, portanto, a nossa caminhada pela Terra deixa rastros. As nossas pegadas podem ser maiores ou menores e dizem muito sobre o que cada um e cada uma de nós somos. No último dia 29 de julho deste ano, atingimos o dia da sobrecarga da Terra. Isto é, esgotamos neste dia a capacidade da Terra de regenerar seus recursos materiais e energéticos. Significa que consumimos toda a quantidade de terra e água necessárias para nos sustentar durante 2021. Estamos em alerta, adverte o relatório do clima da ONU. A situação é gravíssima e o Brasil e Santa Catarina, para onde estão previstas chuvas fortes e secas prolongadas, cada vez mais frequentes e mais intensas, não ficarão de fora. O volume de água das tempestades já é de 6,7% maior e pode chegar a 30,2% no pior cenário. As secas agrícolas e ecológicas podem ficar até 4 vezes mais presentes em um período de 10 anos, com solos cada vez mais secos por mais tempo. A Amazônia, a região sensível às mudanças climáticas, deve sofrer os maiores impactos por conta da sua localização tropical. As regiões tropicais vão ser as grandes prejudicadas pelo aquecimento global, e isso atinge diretamente o Brasil. Diz isto o físico Paulo Artacho, professor da Universidade de São Paulo, membro do IPCC. Temos impacto também
no aumento do mar, que pode avançar cerca de 1 metro nas próximas décadas nas regiões costeiras, destacando aqui capitais e estruturas como o Porto de Santos. Produtores de vários estados já sentiram na última safra os efeitos da menor umidade oriunda da Amazônia, que está aos poucos se tornando cada vez mais seca. Portanto, é um grande alerta que é feito através do IPCC, esse relatório, chamando-nos a atenção para o comprometimento e, ao mesmo tempo, também o compromisso de cada um, de cada uma de nós, seres humanos, com relação ao planeta Terra em que nós estamos vivendo e sobrevivendo. Obrigado, senhor presidente. Que preocupante, né, nosso grande deputado Padre Pedro, muito preocupante. Próximo partido, o bloco do MDB com Partido Novo. Com 15 minutos, eu consulto o deputado Cobalcini, fará o uso da palavra? Farei, presidente. Pois não, Vossa Excelência terá 15 minutos, deputado. Obrigado, presidente Berlanda. Cumprimentar deputadas, deputados, público que nos assiste pela TVA, que nos ouve pela rádio digital. E se porventura algum colega queira parte do pronunciamento, disponibilizo sem problema algum. Mas eu gostaria, presidente Berlanda, deputado Silvio, já que esta é a primeira sessão deliberativa, depois da última semana, quando nós votamos uma das pautas, se não a pauta mais importante desta legislatura, foi a reforma da Previdência Social. É difícil, é verdade, já nos manifestamos, mas absolutamente necessária e improrrogável. Não tínhamos, sob pena de assumirmos responsabilidade, até por omissão, se nós não buscássemos estancar um déficit anual que chegaria, sem dúvida, neste ano de 2021, a mais de 5 bilhões de reais, já que em 2020 o déficit somou 4,8 bilhões de reais. Esse déficit é maior do que os orçamentos da educação e da saúde juntos. E obviamente que não se concebe. Nós falamos de educação, falamos de saúde, falamos de infraestrutura, onde as demandas cada vez são mais crescentes, e nós apresentamos aqui as demandas, nós cobramos ações por parte do Executivo, reclamamos a situação das nossas rodovias, dos buracos, reclamamos das escolas, algumas delas inclusive interditadas, necessitando de reforma. Nós clamamos pelo fim da ambulancioterapia, aonde o interior de Santa Catarina, mesmo lá em São Miguel do Oeste, que tem um hospital regional, mas não tem todas as habilitações em alta complexidade, e as ambulâncias saem de noite à meia-noite, de lá para chegar aqui no dia seguinte, e para trazer doentes para fazer aqui um exame, para fazer aqui uma cirurgia, e vai, e volta, e vem, e não, infelizmente, esse drama, esse problema continua,
Então, há que se encontrar soluções, deputado Maurício Skudlark, que tem uma pauta muito parecida. Aliás, nós que somos do interior e que visitamos os municípios e que andamos pelas nossas SCs, pelas nossas BRs, e temos contato muito próximo com as pessoas, vivemos o drama das pessoas e buscamos, muitas vezes, solução para essas pessoas. Não tinha outra solução que não fosse aquela que nós encontramos. Ainda que com sacrifício de muitos, mas cada um tem que dar a sua contribuição, não há como. Proporcionalmente foi assim que nós fizemos. Se é justo, eu não sei. É difícil de você dimensionar o que é ser justo, o que não é ser justo. E o fato é de que proporcionalmente todos pagam igual. Alguns, por receber mais, pagam mais. Outros, por ter um salário menor, pagam a menos. Quem sabe, se nós encontrássemos alguma solução que acabou sendo retirada, inclusive, do projeto original, para que os maiores salários pudessem contribuir percentualmente com um pouco mais. E aí talvez ficássemos até um pouco mais confortáveis quando se taxa os menores salários a partir de um salário mínimo, principalmente em relação à educação, à saúde. Mas, enfim, nós votamos e o resultado que alcançamos foi um resultado contundente. Respeitamos, obviamente, quem tem posições diferentes, é legítimo, assim como aqueles que votaram a favor, também é legítimo, não vai nenhuma crítica a quem teve posição divergente, tanto a favor quanto os contra. Eu acho que ambas as posições devem ser respeitadas, mas de concreto, já a partir de novembro deste ano, deputado Nazareno, serão 65 milhões de reais a mais no caixa do Tesouro. Isso faz uma grande diferença. E, ouvindo do próprio secretário da Casa Civil, que, aliás, buscou entendimentos, permitiu alguns avanços, assumiu compromissos posteriores, como, por exemplo, em relação à Polícia Civil, que nós esperamos e vamos, deputado Maurício, sei que esta é uma pauta muito cara para o amigo, mas queremos, de alguma forma, também ajudar para que a Polícia Civil receba aquilo que penso lhe permita estar no mesmo nível. Nós não podemos estabelecer diferenças de carreiras, embora elas sejam distintas, mas que estejam no mesmo nível de hierarquia. Da Polícia Militar, que resolveu sua situação em Brasília, e da Polícia Civil, que acredito na Previdência Complementar, ela possa receber aquilo que busca, que pretende. O deputado Maurício fez aqui uma brilhante defesa, mas eu acredito que nós não podemos desistir, jogar a toalha,
Isso é um compromisso que juntos assumimos para que, em seguida, se possa contemplar tanto a Polícia Civil, quanto a educação, quanto a saúde. Na educação, hoje nós votamos na Comissão de Justiça, e creio que o plenário deve deliberar, e pelo que ouvimos hoje do líder do governo, ainda neste mês o governo pretende o pagamento dos professores, 40 horas com graduação, estabelecendo um piso de R$5.000. Isso, sem dúvida, que é um grande avanço, e muitos tendem a potencializar muitas vezes as posições que foram aqui por nós assumidas e potencializam o desgaste e minimizam quando tem notícias como essa, do piso do magistério, que é um grande avanço, talvez seja um dos pisos maiores do Brasil. E se faz uma força para falar pouco disso. Não se dá o devido valor. E claro que nós vamos acompanhar e brigar no sentido de que alguns reparos sejam feitos. Para a educação, por exemplo, a descompactação da tabela, de forma que eleve, que dê fluidez à carreira do magistério, que possa aqueles professores com mais tempo de serviço e que tenha, através do seu mérito, buscado se aperfeiçoar na carreira, que possa, na medida que tenha mérito, também ter um resultado financeiro do seu salário melhor. Há este compromisso, nós ouvimos esse compromisso do secretário da Educação, ainda hoje, do secretário da Civil, enfim, do governo como um todo, do secretário e da administração, do próprio governador do Estado. E isso é pauta de todos nós, não é exclusividade aqui de nenhuma bancada, é do parlamento. Então, falo isso porque, não que queira qualquer tipo de bônus, mas quando há bônus, eles têm que ser divididos com todos. Já que o ônus, ele é dividido com aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência. Dito isso, senhor presidente Berlanda, gostaria ainda de fazer um registro de uma audiência que tive ontem com o secretário de Saúde, onde informa que, a partir de outubro, quando estabelece uma nova política hospitalar para Santa Catarina, ampliar os recursos que chegaram a 300 milhões ano, para até 500 milhões ano. Precisamos reconhecer os acertos que estão sendo feitos há alguns anos atrás, para conseguir algum recurso, algum equipamento para algum hospital, era muito difícil. Nós não tínhamos nenhum tipo de critério
para a liberação dos recursos dependia se o secretário fosse ou não teu amigo, ou se o governador fosse ou não do teu partido, pouco importava a prioridade, se era importante ou não para aquele hospital, para aquela região. E hoje, de forma transparente, embora é verdade que os hospitais querem mais, mas hoje, dependendo do porte, da classificação, das habilitações dos hospitais, há um valor sendo liberado e de forma automática, dependendo da produção desse hospital. Então, fiquei muito contente com o que eu vi, deputado Berlanda. E também em relação às cirurgias eletivas, hoje nós temos uma fila de quase 100 mil pessoas aguardando por uma cirurgia eletiva. E, pior que isso, a cirurgia, o exame, a consulta, tem que se fazer de forma resolutiva, tudo, para que a gente possa diminuir e zerar esta fila, porque um problema que é pequeno, se não for resolvido, logo ele vai se tornar grande e vai representar lá à frente uma doença grave. Eu queria fazer estes registros, senhor presidente, porque considero duas pautas extremamente importantes. Um minuto, deputado, para concluir. Obrigado, deputado Berlanda. Extremamente importantes e que esta casa não faltou com Santa Catarina, teve o discernimento de pensar também nos 7 milhões de catarinenses, nas demandas que precisam ser atendidas e melhoradas, e também nas responsabilidades que o Estado tem, seja em decorrência da reforma da Previdência, das pendências que sobraram, e claro, que o resultado das economias que os deputados, que a Assembleia propiciou, que também volte para a nossa sociedade em forma de investimentos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. Próximo bloco PSL-PL. Nós temos aqui escrito 2 deputados, Gessé Lopes e Maurício Kudilac. Portanto, cada um terá a metade do tempo de 15 minutos para os 2 deputados. Na terça-feira, senhor presidente, a preferência, inclusive, é do PSL. Se o deputado Gessé precisar do tempo integral, tranquilo. Com a palavra, então, Vossa Excelência, deputado Gessé Lopes. É muito importante nós cobrarmos que as universidades públicas devam retornar aos trabalhos integrais. É uma sacanagem o que estão fazendo nas universidades públicas. Mas pode passar o primeiro vídeo. Outra. E passei aqui em frente à Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sei que não tem nada a ver com isso, mas tudo fechado aqui, não, tem a ver sim, é dinheiro do contribuinte. Tudo fechado, isso aqui é uma vergonha. Olha, fosse eu presidente da República, eu dava 24 horas para reabrir a universidade com aulas presenciais. E se não reabrisse, mandava fechar de forma definitiva. Isto sim. E realmente é importante fazer as devidas cobranças. É importante apontar o dedo para a Universidade Federal, a estadual, e dizer: vocês são pagos com dinheiro público e o público quer vocês dando aula. Tenho certeza que não é a maioria dos professores, mas essa minoria faz com que todos não tenham aula. São vagabundos, e repito isso quantas vezes for necessário. Agora o prefeito de Criciúma ir para as redes sociais falar uma bobagem dessa que ele falou, que o presidente deveria dar 24 horas para reabrir, e se não reabrir, fechar definitivamente, isso aí é um tipo de conversa que tu faz lá no bar da esquina, na esquina com uma conversa do amigo: eu vou fechar, eu vou matar, eu vou quebrar.
Agora, um prefeito, e que já foi deputado, falar uma coisa sem noção nenhuma de administração de universidade, achar que o presidente, botar no colo do presidente, que ele que tem culpa por as universidades estar fechadas, ou que ele tem autonomia para mandar voltar, é não ter o mínimo de conhecimento. Não ter o mínimo de conhecimento, botar isso na conta e na cola do presidente e ir lá fazer esse populismo barato. Então, quem conhece, eu como faço sempre as devidas cobranças dessas universidades, sabe que elas são autônomas, elas têm autonomia para se auto-administrar, que elas têm os seus conselhos e eles deliberam lá, e se querem voltar, voltam, se não querem, não voltam, e não tem o que fazer. Eu já levei diversas denúncias, pessoalmente, no MEC, inclusive daquela greve ilegal, um dossiê gigante, eu entreguei na mão do ministro, e o ministro disse que, lamentavelmente, pouco se pode fazer, para basicamente nada, o que também é lamentável. Tenho certeza que, se dependesse do Bolsonaro, muita vagabundagem que acontece dentro das universidades já não aconteceria mais. Tantas drogas, inclusive, que são comercializadas e usadas lá dentro. Tenho certeza que muita coisa poderia mudar, e deveria e tem que mudar. Agora, um prefeito vem com esse tipo de narrativa, dizer que se fosse ele, em 24 horas fecharia, e que se não fechar, que 24 horas tem que abrir, tem que voltar, se não voltar, eu vou mandar fechar definitivamente. Não tem nem poder, presidente, para mandar voltar, quanto mais para realmente, simplesmente pegar e fechar, que é um debate que pode ser feito. Realmente, custo-benefício baixíssimo do que se investe em universidade pública e do que eles estão nos fornecendo e fornecendo para a sociedade. Agora, o prefeito ir lá e falar esse tipo de bobagem é de uma irresponsabilidade tremenda. Então, o prefeito Salvaro, que é uma boa pessoa, que é da minha cidade, que é um bom prefeito, vai fazer parque, vai fazer asfalto, que inclusive faz muito bem, e deixa aquilo que você não sabe para quem sabe. Obrigado, presidente. Queria uma parte... Antes, deputado Maurício, o deputado Vicente Carro Preso pediu uma parte. Eu só queria fazer um contraponto. Quem poderá conceder a parte é o próprio deputado Gessé. Deputado Gessé, senhor presidente, demais deputados presentes aqui, eu só queria reforçar que o prefeito Clésio Salvaro, de Criciúma, é uma das figuras públicas mais bem avaliadas do Estado. As afirmações do prefeito são força de expressão da indignação dele em relação ao posicionamento dele. O que eu não concordo 100% no mérito, pelas dificuldades que essa pandemia nos impõe. Mas eu não vi nada demais que desabonasse o que ele falou de uma maneira para reforçar a expressão, pedindo, na visão dele, que fosse tomada determinada medida. Então, era só isso em relação à figura pública, ilibada, altamente competente do prefeito Clésio Salvaro, que eu quero fazer o contraponto, com todo o respeito ao deputado Gessé Lopes. Bom, em nenhum momento eu tentei desmoralizá-lo enquanto prefeito, enquanto político. Eu só falei exatamente aquilo que ele falou ali, e que, da minha opinião, aquilo ali é uma irresponsabilidade, jogar no colo do presidente uma responsabilidade que não é dele. E nós não estamos falando de um cidadão comum, nós estamos falando de um prefeito que já foi deputado e conhece, muito provavelmente, uma administração pública. Então, da minha opinião, da parte do prefeito, foi de extrema irresponsabilidade. Eu falei lá na campanha, para os meus companheiros, não companheiros, meus colegas de partido e os meus amigos de luta política aí. Falei para eles, Salvaro é um bom prefeito, mas vocês estão elegendo um prefeito que em 2022 não vai apoiar o presidente de vocês, que vai fazer campanha contrária. Eu avisei, e é isso que ele já começou a fazer. Ok, deputado. Agora sim, então, o colega deputado Maurício Kudilac. Vossa Excelência terá 8 minutos e 46 segundos, deputado. Obrigado, presidente. Eu quero concordar
com os dois deputados, com o deputado Gessé e com o deputado Vicente Caro Preço. E é inadmissível aí o que algumas escolas e universidades federais têm feito. E, por coincidência, deputado Gessé, eu trouxe aqui hoje 3 artigos, porque uma mãe de Camboriú me procurou que o filho dela sofre retaliação lá no Instituto Federal de Camboriú, se ele não acompanhar os pensamentos dos professores sobre os movimentos sociais. As nossas escolas técnicas, os nossos institutos federais sempre foram referência pelo ensino de qualidade na área de formação, seja nós temos agrícola, nós temos tecnológico, e cada um na sua área se destacando. E aí eu pedi para essa mãe, teria algum artigo que foi imposto aos alunos para me repassar? E ela repassou. Só para ter uma ideia aqui, deputado Gessé, movimentos sociais e lutas pela educação no Brasil, experiências e desafios na atualidade. Aí que fala dos movimentos sociais pela educação, abrange questões tanto de conteúdo escolar, quanto de gênero, etnia, nacionalidade, religiões, meio ambiente, qualidade de vida, a relação movimento social e educação ocorre de várias formas, pela aprendizagem adquiridas pelos participantes e pelos projetos socioeducativos formulados e desenvolvidos pelos próprios movimentos, a exemplo do MST, Movimentos Trabalhadores Sem Terra. Então, estão usando escola, que era para qualificar alunos em capacidade, em tecnologia, com formação para melhorar esse nosso país, que é referência no agro, pela qualidade das nossas antigas escolas técnicas, das nossas universidades, para levar para questões, movimentos sociais revolucionários, movimentos sociais na contemporaneidade, relação movimentos sociais e educação. Então, artigos educação e trabalho, reflexões em torno dos movimentos sociais no campo. Isso aqui que estão se preocupando em ensinar hoje nas escolas federais e nos institutos federais de educação. É lamentável. O pai manda o seu filho para ver ele amanhã um grande profissional e não ele um agitador de movimentos sociais, querendo derrubar governo, fala de invasão em universidade e tantas outras vitórias dos movimentos sociais. Então, entendo que se há, por parte da própria direção, do Conselho do Instituto Federal, essa orientação, esse acompanhamento, nós efetivamente estamos muito mal. Por outro lado, o assunto que eu queria falar, hoje a Polícia Civil desenvolveu mais uma grande operação, como já desenvolveu o deputado Cobalcini, Vossa Excelência falava, há poucos dias, daquele caso de Criciúma, do roubo ao Banco do Brasil, que inclusive um policial militar está até hoje na cama, deve ficar com sérias deficiências, e não fosse o trabalho da Polícia Civil de investigação, de correr atrás de provas, 16 dos envolvidos naquele crime não estariam hoje já presos. Diz que seriam em torno de 30, 16 já estão presos. Tem algumas imagens, hoje a Polícia Civil desenvolveu uma operação da DEIC e das coordenadorias de combate à corrupção de Joaçaba, Campos Novos e região. Quando você aprende na casa do investigado
quantidades em dinheiro, como aí está demonstrado, é dinheiro de forma ilegal, é dinheiro para propina, porque não pode passar pela conta oficial, pode passar, acho que tem outras fotos e imagens ali. Então, eu quero parabenizar os policiais, a Polícia Civil, por essa operação, em que pese a Polícia Civil tem estado desmotivado, uma pela falta de comando, o delegado-geral atual não transmite e não passa confiança aos seus comandados. A Polícia Civil hoje caminha para lá e para cá, porque tem pessoas agarradas a cargo e não se pode agarrar a cargo, tem que se agarrar a projetos, a objetivos a serem alcançados. Hoje, a própria Delegacia Geral fez uma reunião para alguns diretores, delegados regionais, elogiarem o delegado-geral, que ele foi o que mais esteve aqui na Assembleia, brigando pela previdência dos policiais civis, o que é uma grande mentira. Não esteve, se omitiu o delegado-geral, veio aqui uma outra vez, ele não se posicionava nem governo, nem chefe da Polícia Civil, nem perante os seus comandados. Então, é lamentável. Quando tem alguém que quer fazer tudo isso, agora buscando o discurso de que agora a revisão salarial, deputado Zé Milton, vai ser diferenciada da Polícia Civil e da Polícia Militar, isso já, uma declaração dessa já começa a... Primeiro tem que ser estudado, ver o que é possível, tem que ser debatido, para depois se colocar, ver com o governo, tem que se construir, não pode ter omissão, não é querendo jogar essas situações como vão ocorrer, porque foi uma iniciativa, até quem está na busca desse projeto, a ADEPOL, a Associação dos Delegados, as associações de classe. Então, eu quero dizer que a Polícia Civil que nós vemos, a verdadeira, é essa que trabalha dia e noite, essa que já levantou a grande maioria dos envolvidos naquele assalto ao Banco do Brasil em Criciúma, que hoje fez mais uma operação, e assim operações vão acontecer seguidamente no combate ao tráfico, no combate a todo tipo de criminalidade, porque as questões que são atendidas de imediato pela Polícia Militar são ali resolvidas. Os crimes sem autoria definida são investigados e têm sido esclarecidos pela Polícia Civil em Santa Catarina com muita eficiência e levando à prisão os responsáveis e os envolvidos. Então, quero parabenizar todos os policiais civis, continuem na luta, continuem no trabalho, a Polícia Civil é grande, já passou por altos e baixos, e vamos reerguer, vamos reconstruir esse momento e fazer com que ela continue com a sua grandeza. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Próximo bloco, bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos. Não havendo ninguém, eu passo neste momento a presidência ao nosso presidente Mauro de Nadal para que proceda a sessão com a ordem do dia. Obrigado, deputado Berlanda. Boa tarde a todos e a todas. Passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 558, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da NFP, nota fiscal eletrônica, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 559, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do dinheiro recebido pela Coordenadoria Regional de Educação para manutenção básica de algumas escolas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 603, autor deputado Ivanates, cumprimentando o atleta Pedro Barros pela conquista da medalha de prata no skate park das Olimpíadas de Tóquio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 604 a 619, autor deputado Valdir Cobalcini, manifestando aplausos a diversos atletas pela representação dada ao Estado de Santa Catarina nas Olimpíadas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 620, autor deputada Paulinha, manifestando aplausos ao bombeiro militar soldado Vitor de Souza Cardoso pelo ato de bravura ao parar um veículo desgovernado na cidade de Santa Cecília. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente, Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, aqui apenas para cumprimentá-lo, mas fazer um cumprimento muito especial ao prefeito e ex-deputado estadual, ex-deputado federal, atualmente prefeito de Ituporanga, o ex-deputado Gervásio Maciel, que se encontra aqui acompanhando a sessão, que está hoje em Florianópolis tratando de assuntos de interesse do município de Ituporanga, que nos prestigia com a sua audiência nesse momento. E, da mesma forma, gostaria também de registrar aqui a presença do prefeito Éder Matos, lá de Meleiro, uma cidade que um povo trabalhador, produtor de arroz e de tantos outros produtos agrícolas, está também tratando de assuntos relacionados aí a interesse do município de Meleiro. Gostaria de também agradecer o prestígio da visita aqui na Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 68.0/2021, autor deputada Paulinha, altera o anexo 1º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o Dia Estadual do Terceiro Setor, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 101.5/2019, autor deputado Márcio Machado, dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado e dos municípios ao receberem medicamentos adquiridos com dinheiro público, estes estejam com no mínimo 80% do tempo de validade e adota outras providências, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e parecer contrário da Comissão de Saúde. Em discussão. Com a palavra o autor, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente, deputado Mauro de Nadal. Em vosso nome, cumprimento aos demais colegas deputados, o público que nos assiste. Projeto de lei este, que vai trazer segurança na compra pública. O que acontece? Nós assistimos constantemente municípios, estados-membros, que incineram inúmeros medicamentos vencidos. O que está acontecendo? Eles recebem o medicamento próximo do prazo de validade e aí não conseguem fazer a logística de entrega e aí o que acontece? O Estado perde, o município perde, todo mundo sai no prejuízo. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Por quê? Porque não é possível os gestores receberem medicamentos próximos do prazo de validade. Aqui, passando pela internet, nós percebemos algumas reportagens, mais de 2,5 toneladas de remédios vencidos são incinerados. Depois, lá no Rio de Janeiro, 3 milhões para incinerar medicamentos, fora os medicamentos que foram incinerados. Então, nós temos inúmeras
matérias relacionadas a isso. Então, a partir desse momento, eu fiz o projeto de lei e, com o substitutivo global, ele reduz de 80% para 75% o prazo para recebimento do gestor no que tange aos vencimentos desses remédios, economizando aos cofres públicos, trazendo princípios importantes da legalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência no gestor, na gestão pública. Por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas para que possamos aprovar o projeto de lei em apreciação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por... Eu, presidente. Voto contrário. Bruno Souza. Bruno Souza. Aprovado por maioria. Voto contrário de Gessé Lopes também. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 154.7/2021. Autor, deputado Milton Obos. Reconhece o Santuário do Louvor, situado no município de Ituporanga, como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Em discussão, com a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentar a todos que nos acompanham nessa tarde. Não sei se já chegou aqui o prefeito de Ituporanga, o prefeito Gervásio Maciel, que está aqui nos acompanhando. E a proposição desse projeto de lei, senhor presidente, ela é motivada pelo grande investimento que está sendo feito na cidade de Ituporanga, com a construção do Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor. Uma santa com mais de 40 metros de altura, uma cruz enorme, com elevador interno, onde as pessoas vão poder tirar foto no rosto da santa, todo um conjunto, um santuário mesmo, que vai, com certeza, mudar a história da cidade de Ituporanga. E uma iniciativa do empresário Silvio Prim, que está fazendo esse investimento na cidade, por ele ser de lá, com apoio da Prefeitura de Ituporanga, do prefeito Gervásio, e isso não só para Ituporanga, senhor presidente, mas para todo o Alto Vale e para Santa Catarina, com certeza teremos uma nova rota turística religiosa no nosso estado, e muito forte pela grandeza do investimento que lá está sendo feito. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina é um estado que vive o turismo, né, consolidado não só das praias, deputado Júlio, mas do nosso interior, da nossa serra, e também o turismo religioso, já alicerçado, né, com o Santuário de Madre Paulina e outros, e agora esse de Ituporanga. Nós até tínhamos preparado um vídeo que depois da votação, a hora que for possível, nós apresentarmos, para que todos os deputados possam verificar a grandeza desse empreendimento, e por isso nós queremos pedir o apoio de todas as deputadas e deputados para mais essa lei que vai potencializar o turismo religioso de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, quero aqui cumprimentar o deputado Milton Obos, pela iniciativa desse projeto que reconhece o Santuário do Louvor, situado lá em Ituporanga, como ponto turístico e religioso do estado de Santa Catarina. É um investimento que vem sendo feito baseado na religiosidade, mas que vai significar uma transformação, não só da cidade de Ituporanga, como também dos municípios próximos. Trata-se de uma obra, de uma arquitetura muito planejada, com uma escadaria com mais de 90, uma cruz com mais de 90 metros de altura, com a imagem
de Nossa Senhora de Lourdes, que terá em torno de 40 metros, uma das maiores do país, além de um rosário que também estará neste santuário. E eu não tenho nenhuma dúvida que, além de fortalecer a fé cristã, também se transformará aquela região num centro do turismo religioso, trazendo um impacto muito forte, social e economicamente, para aquela região, que já é uma região que orgulha todos nós, pela sua cultura, pela agricultura pujante. Tuporanga é a capital nacional da cebola. E eu quero aqui fazer uma referência ao empresário Silvio Prim, por buscar este projeto, por implantá-lo, e também a administração municipal de Tuporanga, aqui na pessoa do prefeito Gervásio Maciel, que é parceiro desse projeto, que tem buscado construir toda a estrutura do entorno para viabilizar o acesso e a organização, a recepção das pessoas. Estão sendo preparado um grande parque que criará no Alto Vale do Itajaí um ponto de referência no turismo, na religiosidade e também de contemplação do meio ambiente, porque quem esteve lá vê o quanto a cidade de Tuporanga e o meio ambiente são bonitos. Então, eu quero cumprimentar ao deputado Milton Obos, cumprimentar o prefeito e ex-deputado estadual, ex-deputado federal Gervásio Maciel, que está aqui presente nessa sessão, e, obviamente, que também ao empresário Silvio Prim, por essa iniciativa que muito vai agregar na melhoria da qualidade de vida daquela região. E declarar, obviamente, que o nosso voto a favor, cumprimentando mais uma vez o deputado Milton Obos pela iniciativa. Senhor presidente. Discutir a matéria com a palavra o deputado Silvio Só para Devec. encaminhamento de voto, senhor presidente. A bancada progressista vota a favor. Caminhamento de voto, senhor presidente. Caminhamento de voto, bancada do Partido dos Trabalhadores. Bancada do Partido dos Trabalhadores também vai votar favorável. Senhor presidente, Deputada Paulinha, Vossa o Excelência também quer encaminhamento de encaminhar voto voto pela bancada dos sem partido. dos sem partidos. Dos sem partido, sem teto. Eu voto a favor também, senhor presidente. Faço questão de declarar o meu voto publicamente, porque é uma matéria que enobrece o nosso Estado. Parabéns ao deputado Milton Obos mais uma vez. Deputado Maurício Kudilark. Na ausência do nosso líder, eu com o deputado Berlanda aí indicamos voto favorável também, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Valdir Cobalcini. Seria até desnecessário, já que também fui relator na Comissão de Justiça, mas quero igualmente deixar registrado aqui o nosso voto, e bem como o encaminhamento de voto, que faz absolutamente justiça a essa iniciativa louvável. Aliás, o Santuário do Louvor, em Tuporanga, isso, sem dúvida, é uma marca importantíssima. Já não falo nem para o Alto Vale, mas para Santa Catarina, ter uma referência como essa que Ituporanga tem o privilégio de ter. Então, deixar essa manifestação, senhor presidente. Bancada do PSDB encaminha voto como deputado doutor Vicente Caro Preso. Vota sim, senhor presidente. Parabéns, deputado. Senhor presidente, caminhar votação, a bancada do PSB encaminha voto favorável, mas eu quero aqui parabenizar o nosso deputado Milton pela essa brilhante ideia de formar esse projeto, e parabenizar o prefeito também de Ituporanga, aquele povo lá que merece, com todo respeito, né, essa grande aprovação desse projeto de Deus. Por isso, quero também parabenizar a todos os deputados que vão dar esse apoio. Eu fui relator também desse projeto e quero dizer que realmente Ituporanga merece ter uma obra desse tipo. Nós votamos pela aprovação do projeto. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 192.2/2021, autor deputado Valdir Cobalcini.
denomina governador Cacildo João Maldaner o Centro Administrativo do Governo de Santa Catarina, com pareceres favoráveis. Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o autor, deputado Valdir Cobalcini. Eu não poderia, senhor presidente, deixar de fazer uma breve manifestação, já que tive o privilégio de estar ao seu lado desde muito cedo ainda, praticamente jovem, começando em Brasília, pude acompanhar e aprender com a sua integridade, ocupou praticamente todos os cargos eletivos, desde vereador a governador, uma carreira brilhante, que marcou pela simplicidade no trato com as pessoas, pelo respeito no trato com seus companheiros e mesmo adversários, e agradecer ao deputado Júlio Garcia pelo seu relatório na Comissão de Trabalho, igualmente na Comissão de Justiça, e, obviamente, que penso que esta Casa faz justiça ao senador, ex-senador, ex-governador, ex-vice-governador, ex-deputado desta Casa por 2 mandatos, ex-deputado federal, por onde passou, certamente que ele orgulhou a todos nós e deixa um legado muito importante para Santa Catarina. Essa homenagem que denomina o centro administrativo do nosso Estado, governador Cacildo João Maldaner, penso que esteja à altura de tudo o que ele representou para Santa Catarina, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite... Com a palavra, a deputada Paulinha. Eu esperei, evidentemente, o pronunciamento do líder, porque a primeira fala tinha que ser dele, né? Pelas condições, pelo projeto. Eu tive o privilégio de acompanhar na Comissão de Trabalho a relatoria desse projeto do deputado Júlio Garcia, e eu acho que é muito relevante a gente fazer essas manifestações, porque o Estado de Santa Catarina ele é construído pelo valor dos seus homens, pela sua história. E o senador Cacildo foi um dos homens mais queridos que eu pude ter o privilégio de conviver por algum período. A família tem uma propriedade em Bombinhas, então a gente se encontrou inúmeras vezes, e nos últimos dos seus dias ele continuava esbanjando entusiasmo, fé em nosso Estado, fé na vida, um homem realmente incrível, e eu me sinto muito feliz de poder partilhar do parlamento num instante, num momento onde lhe é consagrada uma honraria, uma homenagem pela passagem que ele nos deixou na sua vida pública. Então, só queria deixar essa minha manifestação de alegria por poder compartilhar com vossas excelências, e em especial, deputado Cobalcini, com o MDB, que tem assim um vasto número de ilustres que deram a sua vida pelo Estado de Santa Catarina, dentre eles o nosso querido Cacildo. Parabéns a todos vocês pela homenagem. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 214.2/2021, autor Governo do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Este projeto recebeu uma emenda em plenário e está retornando para a Comissão de Constituição e Justiça. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 250.6/2021, autor Governo do Estado, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Balneário Camboriú, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 309.8/2020, autor deputado Ismael dos Santos. Estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar,
nos editais de licitação que visem a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Este projeto também recebeu uma emenda em plenário e retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Esta presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1428 a 1440. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1708 a 1723. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos e tendo em vista a votação no projeto de sua autoria, com a palavra o deputado Milton Obos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Skudilarki. Só para registrar a presença na casa do colega vereador Juliano Primo Pedrini, do município de Joaçaba, e também da prefeita Márcia, o secretário de administração Eluir, de Santa Terezinha do Progresso, e o vereador Clóvis de Saltinho, que estão nessa nossa Assembleia Legislativa, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. Agora sim com a palavra o deputado Milton Obos. Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados, deputadas, agradecer pelo apoio unânime de todos os deputados na aprovação do projeto de lei do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor do município de Ituporanga. Eu gostaria, para que todas que ainda não conheceram esse empreendimento pudessem ter uma ideia disso, que pudéssemos passar um rápido vídeo bem objetivo para que Santa Catarina possa entender a importância desse projeto de lei. Ela ainda não está pronta, mas já chama a atenção de quem chega no centro de Ituporanga. No alto do morro, no bairro da Gruta, é possível ter uma ideia de como vai ficar a maior estátua religiosa de Santa Catarina. Uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes, de 40 metros de altura. Por aqui o trabalho não para e aos poucos a imagem vai ganhando forma. A iniciativa é desse empresário do município. O objetivo é trazer o turismo religioso para a cidade de Ituporanga. Eu pensei em fazer uma coisa diferente que trouxesse para Ituporanga e a região turismo. O turismo é uma coisa que no futuro próximo, e já hoje, né, vai dar um resultado bastante grande para as cidades. Cidades que têm turismo, elas crescem a passos largos, né? Segundo o empresário, a obra vai ser realizada por etapas. Essa santa com 40 metros é apenas a primeira. Depois será construída uma cruz com 90 metros de altura, que será a maior da América Latina e a segunda maior do mundo. E também uma escadaria com cerca de 2.500 degraus. O objetivo principal é tornar um local uma referência para pessoas de todas as idades e classes sociais. Nesse vídeo dá para ter uma ideia de como deve ficar o Santuário do Louvor em Ituporanga, já que o local pode ganhar até um teleférico. A realidade, o projeto, são quatro etapas, né? Primeiro seria a Santa, segunda a escadaria, terceiro a cruz, e se daí rendesse realmente e desse certo, como eu penso que vai dar, a gente pensaria até num teleférico. Mas se a gente não fizer o teleférico, vamos fazer alguma coisa parecida, mas vai ter alguma coisa parecida aí. Todo o complexo ainda não tem data para ficar pronto, mas só pelo que já foi visto, a expectativa é grande. É isso, senhor presidente. É realmente um projeto muito bonito e que vai mudar a história do nosso Alto Vale através do turismo religioso, eu não tenho dúvida disso, e principalmente da cidade de Ituporanga. Fica mais uma vez aqui o nosso registro de agradecimento ao empresário Silvio Prim, a todos os ituporanguenses, né, por esse grande presente que a cidade está recebendo, né, ao prefeito Gervásio, toda a administração que não tem medido esforços para ajudar a viabilizar esse projeto tão importante para a cidade de Ituporanga, para o Alto Vale e para Santa Catarina, e agora aprovado aqui com todos os parlamentares dessa casa, fazendo parte do roteiro turístico religioso do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Pela ordem, ainda com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Milton, eu quero realmente lhe parabenizar e quero falar um pouquinho do Silvio. O Silvio Prim é um grande empresário
arrojado. Nós temos alguns empresários em Santa Catarina, a exemplo do Silvio, como o Luciano Davan, e eu vejo o Silvio uma pessoa preocupada com o Alto Vale. E um grande empresário expressivo que nós temos em Santa Catarina. Parabéns pela atitude dele, parabéns pela iniciativa do município. O município já era conhecido como a capital da cebola. Eu também tenho como empreendedor no município, tenho um estabelecimento comercial e quero realmente ressaltar a importância desse empresário que é o Silvio Prim. Parabéns, Silvio, parabéns ao deputado pela iniciativa. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos na sessão de hoje, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.